Você já ouviu falar da série Penny Dreadful, estrelada pela Eva Green e que trazia elementos de terror e que se passava numa Londres vitoriana? Se você é órfão dessa série assim como eu, você sabia que existe uma série derivada dela que lançou nesse ano? Não? Então segue aí o vídeo. Eu sou Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. Penny Dreadful, City of Stars. Ela é uma série derivada do universo da série original Penny Dreadful, que passou no canal Showtime entre os anos de 2014 a 2016. Ela vem sendo descrita como uma descendente sobrenatural da série original e que, ao invés de se passar em uma Londres da era vitoriana, agora a história se foca em uma Los Angeles dos anos 30, em uma época fortemente ligada pelas tensões raciais entre os norte-americanos e os latinos mexicanos que estavam chegando na cidade, sendo uma época fortemente ligada pela cultura méxico-americana. Diferente da série original, em que nós tínhamos vários elementos sobrenaturais, como vampiros, lobisomens, bruxas e toda aquela guerra sobrenatural acontecendo entre os dois irmãos pela alma e o amor da personagem da Eva Green, aqui o nosso terror é muito mais real e palpável, trazendo algumas questões raciais e sociais da época e ainda muito discutíveis hoje em dia, fora a própria ascensão do Partido Nazista, já que a história se passa nos anos 30, com a Segunda Guerra Mundial prestes a acontecer. E aí nós observamos a ascensão desse Partido Nazista nos Estados Unidos, fora o próprio crescimento e o desenvolvimento da cidade e como estavam sendo lidadas essas questões sociais. E, para não perder aquele elo sobrenatural da série original, foi colocado alguns elementos sobrenaturais da cultura mexicana, como, por exemplo, a Santa Muerte, que é uma entidade que, de fato, existe no folclore latino-americano, principalmente na região do México, e que ela é responsável por cuidar das almas das pessoas que morreram, fazendo com que elas tenham uma passagem da vida para a morte de uma forma segura e em paz. Na série, ela é descrita como uma personagem que tem pouco interesse em interferir com a humanidade e também nas ações da mesma, tendo muita pouca ação na vida delas em si. Porém, na série nós também somos apresentados a irmã da Santa Muerte. Ela é a Magda, e na primeira cena da série, do primeiro episódio, nós já vemos o confronto entre elas, em que, embora Santa Muerte ela não queira interferir na vida dos humanos, a Magda ela quer de fato interferir para poder concretizar uma profecia que falava sobre uma briga que iria acontecer entre irmãos e entre nações. Então ela quer interferir diretamente na vida da humanidade porque ela acredita que os homens não são bons naturalmente. E ao fazer isso, ela vai provar suas teorias sobre a escuridão que tem na humanidade. A personagem Magda, ela é interpretada pela Natalie Dormer, a nossa Marjorie Tyrell de Game of Thrones. Ela não faz somente o personagem da Magda, ela faz outros personagens que a Magda se disfarça para poder entrar nos núcleos de personagens da série para poder instaurar o caos em toda a cidade. Dessa maneira, eu vejo muito mais a Magda como a personagem central da série e a principal, porque é ela que está movimentando as pecinhas lá naquele tabuleiro de xadrez, movimentando para que todas as coisas estejam acontecendo conforme a vontade dela. Isso pode fazer com que a trama da série possa parecer um pouco arrastada, comprida e até um pouco complexa, porque são apresentados diversos personagens, principalmente no primeiro episódio, confundindo um pouco a cabeça da gente. Mas com o tempo nós observamos que tudo isso serve para um propósito maior, então a gente precisa de um pouquinho de paciência para entender todos esses planos de direito da Magda. Sendo assim, ela é o verdadeiro demônio, ela é aquela vozinha que fica lá na cabeça das pessoas, fazendo com que elas façam as coisas lá. Principalmente quando ela cria essas outras personalidades que estão incluídas dentro desse núcleo de personagens da série. Eles são, temos a Elsa, que ela é uma imigrante alemã que busca refúgio nos Estados Unidos. Ela está fugindo de uma Alemanha pós-guerra completamente devastada. E ela tem um jovem garoto como filho. E ela está em um casamento extremamente abusivo com o marido, que é americano. Para fugir desse relacionamento, ela seduz o pediatra do seu filho, o Dr. Peter Kraft, interpretado brilhantemente pelo Rory Kinney, que era o nosso monstro de Frankenstein
está aí na série original. Eu fiquei muito feliz de ver ele aqui de volta. Kraft é um imigrante alemão e faz parte de um grupo de imigrantes alemães que difundem o nazismo nos Estados Unidos, chamado de German American Band. A segunda personalidade é a Alex. Ela é uma assistente pessoal, até mesmo uma secretária de um vereador da cidade de Los Angeles, chamado Charlton Townsend. E ela o ajuda a estender o domínio do partido nazista sobre o governo da cidade, através dele. Sendo assim, nós já vemos que ela já possui uma influência sobre o partido nazista dos Estados Unidos, que está em ascensão, principalmente manipulando e seduzindo o líder desse partido. Nós vemos que ela também coloca uma pessoa de poder na cidade para se relacionar com esse partido. Mas lembra do que eu falei sobre as questões sociais e raciais que a série aborda? Então, a sua terceira personalidade é chamada de Rio. Rio é uma pachuca que é um membro de uma gangue local composta por latinos, muito difundida nos Estados Unidos naquela época, principalmente naquela região de Los Angeles. Como parte dessa gangue, ela acaba sendo extremamente boa em inspirar os jovens a se juntar a eles e a cometerem pequenos delitos. E isso acaba, de certa maneira, negativando a imagem dos latinos perante a sociedade de Los Angeles da época, que já não os via com bons olhos, muito devido ao seu preconceito racial. Ela os ajuda a alcançar o seu verdadeiro potencial e os incentiva a incitar a violência contra aqueles que procuram reprimi-los e discriminá-los pela sua herança mexicana. Assim, ela não somente possui influência lá com os brancos de Los Angeles, como também com os latino-americanos, manipulando eles para que todas as tensões aconteçam até de fato acontecer a violência entre os dois polos da cidade. Eu ainda queria destacar o personagem do Thiago Vega. Ele é um latino-americano e o primeiro deles que se tornou policial e detetive da cidade de Los Angeles. Sendo assim, ele passa por bastante preconceito, não somente por parte dos latinos, como também por parte dos policiais. Ele não consegue se encaixar em nenhum desses campos. Ele possui um interesse amoroso pela Molly, que é a irmã Molly, que é uma rádio evangelista local da cidade. A família do Thiago, ela também acaba se fragmentando durante a série, justamente por conta das manipulações que a Magda está fazendo por lá. E quem mais sofre com tudo isso é a mãe dele, a Maria Vega. Ela possui uma grande relação com a Santa Muerte e ela consegue conversar com ela invocando em alguns rituais. De alguma maneira, ela também possui alguma influência e poder a ponto de reconhecer a Magda e ver que ela está fazendo algumas coisas pela cidade, sendo mais como uma contraparte do bem na luta contra a própria Magda. Eu adorei a personagem da Maria. Logo no primeiro episódio, ela já mostra em uma cena que ela veio para ficar. E ela é muito interessante, principalmente quando nós analisamos um pouco do passado dela em um dos episódios da série. Penny Dreadful City of Angels possui 10 episódios na sua primeira temporada. Ela já foi finalizada. E o que eu achei dela até agora? Nós não podemos assistir essa série como uma sequência da série original, nem que ela vai seguir os mesmos passos dela. É uma série nova, com personagens novos, com uma história nova, com tudo novo. Sendo a única coisa similar entre elas o criador, que é o John Logan, e o nome Penny Dreadful. Então, não assista essa série pensando que ela vai ser igual a outra, porque elas não são. E eu adoro isso. Embora Penny Dreadful, a série original, seja a minha série favorita da vida, City of Angels também se tornou uma série muito querida por mim, principalmente por abordar questões muito mais reais e que são discutidos até hoje, fazendo com que o horror, o terror não seja somente o sobrenatural, mas sim pessoas reais e que podem estar ao nosso lado. A série possui uma trama complexa de início, é um pouco difícil de entender quem é o tal personagem e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, principalmente devido a essa movimentação de peças do tabuleiro que a Magda faz. Mas quando a gente continua assistindo, nós observamos que a série ela cresce em qualidade e também em narrativa. E a gente se interessa mais ainda por aqueles personagens e até onde aquela história vai levá-los. No Rotten Tomatoes, a série possui uma aprovação de 77% da crítica, sendo considerada uma boa série, sim. Eu acho que ela pecou em alguns episódios, sim. Talvez ela poderia ter ficado um pouco menor,
Mas ela finaliza a primeira temporada dando um gostinho de quero mais. Eu tô muito ansioso para a segunda temporada, que ainda não foi confirmada. Principalmente por conta da pandemia do coronavírus que aconteceu no mundo todo. Então, fique ligados para as novas informações que podem sair a qualquer momento de uma confirmação. Essa é a minha indicação de série para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, dê aquele like maroto aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Compartilhe ele com seus amigos e me ajude a espalhar a palavra do Titigo Nada. Pelo amor de Deus, eu nunca pedi nada para vocês, apenas isso. Essas são as minhas redes sociais passando aqui embaixo. Me siga lá para sempre ver novidades sobre o canal e sobre... Por hoje é só. Muito obrigado e até mais!